Olá pessoal, tudo bem? Hoje, com muito orgulho, venho contar para vocês uma grande história de superação de um cara chamado Ricardo de Oliveira, conhecido como DJ Ricardo, e a gente vai contar um pouco da trajetória dele. Ricardo nasceu em Lages, Santa Catarina, dia 19 de setembro de 1979. Foi uma criança normal, teve a sua vida, a sua infância noventista, né? Era um guri peralta, como qualquer outras crianças, e lutador, filho de uma família bastante numerosa e tinha também um irmão adotivo mais novo, sendo que Ricardo era o filho biológico mais novo e tinha um irmão adotivo mais novo. Ricardo, desde criança, tinha um sonho de ser policial militar e muitos duvidavam dessa capacidade, dessa possibilidade, por conta de sua condição física, que ele era um pouco gordinho, né? Então, mas mesmo assim ele cultivava esse sonho. Ricardo, como qualquer outra criança, fazia pirraça na hora de ir para a escola. Seu falecido pai, João Maria de Oliveira, o saudoso João Polícia, muitas vezes tinha que brigar com ele para ele ir para a escola, né? Mas ele ia, né? Ricardo vivia numa situação adversa. Se por um lado ele tinha um histórico de ter seu pai policial, que era seu herói, e ver seus irmãos mais velhos sendo policiais, por outro lado, ele sabia que para ele ser policial ele precisava estudar, mas ele não gostava muito de escola. Então o pessoal tinha que brigar para ele ir para a escola. E aí ele foi desenvolvendo, né? Era um guri normal, arteiro, fazia suas baguncinhas, coisas saudáveis, né? Nada de fora do normal. E foi crescendo, né? E na fase da adolescência, além desse sonho de ser policial, Ricardo começou a demonstrar também gosto pela música. E ele pegou ali a sua adolescência, foi nos anos 90, né? Época de Hadaway, Doboyu, era mais ou menos esse estilo de som que ele tocava durante a sua adolescência, e ele gostava bastante já de flashback, de músicas anos 70, 80, que na época já era flashback, viu? E aí ele, na adolescência, ele muitas vezes ele incomodava um pouco o falecido pai e a falecida mãe. Muitas vezes queria assistir uma novela e não dava por causa do som, tinha que estar brigando. Ô Ricardo, abaixa esse som aí e tal. E ele sempre naquela vibe, né? Gostava de curtir um som, sempre apaixonado por música. Um cara super do bem, tá? E na adolescência ele conheceu um amigo chamado Cláudio Varela, né? O DJ Cláudio, são mais ou menos da mesma idade. E o Cláudio começou a carregar ele para vários lugares, né? Então, através dessas amizades que ele teve, começou a tocar em algumas baladas lagianas, como a extinta Mecânicas Clube, que ficava no bairro Araucária, aqui em Lages. Depois começou a tocar na extinta balada Eclipse Dance 2000, que ficava no bairro São Luís, em Lages. Depois tocou algumas vezes na extinta Babilônia Dance, que ficava no bairro Centenário. E tinha até um salão que ficava na casa do ex-vereador Felício, né?
que tinha o apelido de Pau do Meio. Até por ali o Ricardo tocou, né? Além de tocar em vários eventos, né, de festas, de aniversário, formaturas, casamentos e tudo mais, né? Então era um hobby, de vez em quando ele ganhava um troquinho, mas o troquinho que ele ganhava ali era para festa mesmo. Enfim, quando ele estava com 20 anos de idade, ele conheceu a Adriana, que é a mulher que ele vive até hoje, né? Mais de 20 anos de casado. E o amor falou mais alto, se juntaram e casaram, né? Então se juntaram e vivem juntos até hoje. E aí, no começo ele passou bastante dificuldade, né? O Ricardo começou a trabalhar sua vida profissional trabalhando como servente de pedreiro, né? Trabalhou como servente de pedreiro, depois começou a trabalhar numa madeireira, a Madepar. Depois da Madepar, ele passou a trabalhar na farmácia Pinheiro, né? Que hoje não existe mais. Ficava no calçadão de Lages, né? Do centro de Lages. Trabalhava nas madrugadas frias como atendente de caixa na farmácia Pinheiro. Aprendeu muito no ramo farmacêutico, tá? Muito embora não seja farmacêutico formado, mas o Ricardo manja e muito de medicamentos. Querendo ou não, o convívio ele aprendeu bastante. Ficou alguns anos ali na farmácia Pinheiro, sofreu, o trabalho na madrugada não é fácil, tá? Depois ele saiu da farmácia Pinheiro, ele sempre foi um cara, no bom sentido, metido, né? A mexer com eletrodomésticos e coisas, né? E aí ele começou a fuçar em computador e mexer e tal, até que pintou uma oportunidade de uma empresa chamada Gigasoft, que era uma empresa de informática, onde ele foi convidado para trabalhar como técnico, né? Então o Ricardo pediu a conta da farmácia Pinheiro e foi trabalhar como técnico em informática na Gigasoft. Ficou um tempinho por ali, depois pediu a conta, estrategicamente pediu o acerto, né, normal, pegou o acerto dele e comprou alguns computadores e teve a genial ideia no ano de 2006 de montar uma LAN house, sendo a pioneira da zona sul de Lages, uma LAN house chamada Planeta Cyber, tá? E até foi um pouco engraçado, quando ele criou o Planeta Cyber, no começo ele começou ali com 2 computadores, né? O pessoal passava, dava risada. Esse cara é doido, nunca que vai dar certo lan house em bairro. Daqui a pouco foi crescendo de 2 computadores, chegou a um ponto que tinha 8, 10 computadores e começou a bombar. E os mesmos que diziam que ele era doido, viram que ele começou a ganhar um dinheirinho, cresceram o zóio no Lajanês Salando. Chegou a ter 12 lan houses na região sul, entre bairro Araucária, a maioria só no bairro Araucária tinha umas 8, tá? Então chegou a ter umas 12. Mas o Planeta Cyber, pioneiro, forte, sempre em primeiro lugar, sempre lotado, casa cheia, o pessoal gostava e muito do atendimento de Ricardo, né? Sempre apoiado pela esposa Adriana, tá? Também uma expert em gestão, né? Sempre seu braço direito, e onde eu tive a honra de trabalhar ali com eles, né? Durante parte dessa história também fiz parte, fui atendente, aprendi o básico de informática que eu sei hoje, eu aprendi com o Ricardo, e foi naquela, né? Aí ele parou um pouco por um tempo ali de lidar com músicas, né? Se bem que andou tocando mais alguns eventos, tarde dançante, fez algumas matinês, chegou de tocar na extinta boate Dancing Days, que abriu no começo dos anos 2000, no bairro Vila Nova, em Lages, né? Então, tocou alguns eventos por ali, enfim, foi nessa vibe. E aquele sonho de ser policial sempre presente no coração dele, né? Mas ele
tinha muita dificuldade, porque ele era gordinho, né? Então ele tentou, se não me falha a memória, 2 ou 3 concursos para a polícia e passou. Inclusive teve uma vez que o governo de Santa Catarina abriu um procedente onde civis poderiam tentar o concurso para a Polícia Militar de Santa Catarina direto para sargento. E olha só, ele foi aprovado e ficou inclusive dentro das vagas. Só que infelizmente na hora do TAF, porque ele era gordinho, não conseguia fazer as abençoadas 3 barras que precisava. Então gerou muita frustração, né? E ele já estava desanimado, tá? Tava desanimado, achou que não ia conseguir realizar o sonho dele, até que um belo dia, né? Fuçando nos computadores dele, desanimado no Planeta Cyber, aí ele achou um site chamado Achei Concursos e ele viu que estava abertas as inscrições para concurso público no Paraná. E ele, sabendo que era a última chance da vida dele, com muita fé ele foi lá e se inscreveu para o concurso e se focou naquilo ali, né? Mas ele sabia de sua capacidade de passar na prova teórica, né? Ele tinha certeza que ia passar na prova teórica, estudou que nem um doido, que nem um alucinado, se preparou bem e por si só já é um cara inteligente, né? E ao mesmo tempo começou um doloroso sacrifício, uma dieta, porque ele sabia que ele precisava emagrecer e melhorar a sua condição física. Então ele começou a fazer uma dieta rigorosa, tá? Ele próprio pesquisou, ele é um cara inteligente, né? O que ele podia e não podia comer, e ele deu um jeitinho de emagrecer, né? E aí, em algumas oportunidades, eu sempre fui um cara magro, e a nossa idade é mais ou menos compatível. Às vezes eu ia com ele fazer algumas atividades ali pelo bairro Cruz de Malta, né? A gente fazia uns Cooper por ali, fazia umas flexões e barra e tal. E aí ele foi se preparando, né? E teve apoio de alguns de seus irmãos, né? Sendo que seu principal apoiador foi o irmão Sérgio de Oliveira, deu uma força grande também na questão do preparamento físico, né? E aí passou no concurso público para a Polícia do Paraná no ano de 2010, ficou dentro das vagas, né? E aí veio o TAF, o dia tão esperado. E aí não deu outra. Ele estava muito motivado e focado naquilo ali, passou no TAF, conseguiu fazer as barras, passou em todos os testes de aptidão física, né? E passou. E, enfim, conseguiu fazer parte da Polícia do Paraná, né? Depois botou farda no corpo, né? E passou a ser um policial. Entrou na Polícia do Paraná em 2010, né? Hoje ele mora em São José dos Pinhais, né? E desde então passou a ser conhecido pela tropa por ser um baita profissional, um cara que trabalha certinho e tal, e porém, no lado humano, um cara que o poder não subiu para a cabeça. Apesar de ser da polícia, extremamente humilde. Ricardo, ele separa muitas coisas. Ele separa a vida pessoal dele, ele separa da vida pessoal dele a vida profissional como policial, e existe um terceiro Ricardo, que é o Ricardo DJ. E aí essa história eu vou continuar contando. Durante esse período que ele está no Paraná, né, aí nasceu o filho dele, chamado Lincoln, que é um nome muito sugestivo, né? Quem não conhece a história de Abraham Lincoln, né? Uma história de superação do melhor presidente que os Estados Unidos já teve em toda a história, né? Então ele deu o nome para o filho dele de Lincoln, né? Foi uma ideia dele, da esposa dele, enfim. E aí nasceu o filho dele,
e o gosto pela música continuou, né? Então, naturalmente, as coisas foram fluindo. O Ricardo foi curtindo o hobby dele, que é lidar com música, né? Conheceu alguns amigos no Paraná, alguns amigos DJs, né? Até peço perdão se eu não citar todos, como o DJ Silvio, DJ Will Lima, e dentre outros tantos, né? Então conheceu alguns amigos DJ que foram muito influentes e ajudaram a impulsionar, né, esse desejo dele de continuar atuando como DJ, apesar que ser DJ para ele não é uma profissão e sim um hobby, ele faz por amor, então o que menos interessa para ele é ganhar dinheiro nesse sentido, ele faz porque gosta, e é uma figura muito carismática, né? E aí, né, o perfil dele no Facebook começou a ganhar amigos, 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 amigos. Hoje conta com mais de 5 mil amigos, né? E criou a página Clube 80, que está em crescimento. Depois até eu vou deixar na descrição aqui o link da página, né? Pedindo para você que gostou dessa história que siga a página Clube 80, que é dele. E tá nessa vibe, né? Eu sou o irmão mais novo dele, né? Me chamo Elvio. Durante a nossa infância, nós sempre fomos muito próximos, né? A gente se criou brincando junto, então sempre foi o irmão mais novo. Sobrinho do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista afetivo, irmão, né? Então a gente sempre foi muito próximo, nossa família é muito numerosa, eu não tenho contato com minha parentela. Tem um ditado popular que diz assim que muitas vezes os parentes são os piores, mas eu tenho na minha parentela um cara especial e uma das pouquíssimas pessoas que eu me sinto bem na casa. E eu, às vezes, tomo cuidado quando vou na casa do Ricardo para não me folgar demais. Quando eu vou na casa do Ricardo, tá? O carinho, a atenção que eu recebo lá, a forma que eu sou tratado, eu me sinto na casa do Ricardo como que se eu estivesse na minha própria casa. Me trata com muita dignidade, me trata super bem. Inclusive, a página Portal Lajaica, que é essa página que a gente criou, né, que é uma página de notícias aqui de Lages, da região serrana, essa página deve muito ao DJ Ricardo, tá? Ele tem nos dado um suporte, né, tem feito um trabalho de bastidores, é nosso editor, não aparece tanto, mas, por exemplo, os avatares dos nossos editores, várias coisas de edições que a gente não sabe fazer, é tudo o Ricardo que tem feito pra gente, tá? Então, dito isso, né, minha singela homenagem em nome de toda a página Portal Lajaica a esse irmão, tá? A esse irmão maravilhoso que eu tenho, chamado Ricardo de Oliveira, DJ Ricardo, essa pessoa extraordinária, né? Esse ser humano fantástico, tá? Um baita profissional como policial militar, um baita irmão que eu tenho, e como DJ dispensa comentários, só sonzeira. Dito isso, agradeço a todos pelo carinho da audiência e que Deus os abençoe.